Olá turma, voltamos com mais um exemplo sobre equações da reta, tá? Dessa vez um exemplo um pouco mais contextualizado, mais prático, tá? Então fiquem atentos para que vocês possam entender. O exemplo diz o seguinte, ó, um carro parte de uma cidade A com velocidade constante de 50 km por hora e chega a uma cidade B em 6 horas. 2 horas depois da partida do carro, um ônibus parte da cidade B e, viajando em velocidade constante pela mesma estrada, chega à cidade A em 4 horas. Ele pergunta em que instante e em que posição o carro e o ônibus se cruzam na estrada. Então, como vocês podem notar, é um exemplo bem prático mesmo, né? Parece mais até uma questão de física. Na realidade é uma questão de física, tá? A gente só vai resolver usando matemática. Para que você entenda melhor, eu coloquei aqui uma ilustração. Ó. Nós temos uma cidade A, uma cidade B, e da cidade A em direção a B está partindo um carro, tá? E um ônibus vai partir em sentido contrário, da cidade B para a cidade A. No entanto, eles não partem no mesmo momento, tá? O ônibus que está na cidade B, ele parte 2 horas depois. A informação que o problema fornece é que o carro está com a velocidade constante de 50 km por hora. A velocidade do ônibus a gente ainda não sabe, tá? Observe que aqui tem uma informação, né, que eu anotei já, que é a distância entre a cidade A e a cidade B, que é de 300 km. No entanto, se você observar aqui, nós não temos essa informação, tá? O problema não diz que a distância da cidade A para a cidade B é 300 km. Aí você pode perguntar, mas aí, como foi que você soube que a distância de A para B, da cidade A para a cidade B é de 300 km? É bem simples, né, gente? É só você observar aqui, ó. O carro parte da cidade A com velocidade de 50 km por hora, o que significa dizer que a cada hora ele consegue percorrer 50 km. E ele chega à cidade B após 6 horas, né? Ou seja, em cada uma dessas horas o carro percorreu 50 km. Como 6 vezes 50 dá 300, a distância entre as cidades é 300, tá? Então foi daí que eu tirei essa informação, tá? Eu multipliquei a velocidade, que é de 50 km por hora, vezes as 6 horas. 50 vezes 6 dá 300, tá? Portanto, a distância entre as cidades é de 300 km, tá? Eu já coloquei aqui, para a gente ganhar tempo, uma ilustração, de modo que a gente consiga resolver o problema. Eu coloquei aqui um plano cartesiano, e o eixo X está medindo as horas, o eixo Y está medindo a distância em quilômetros, tá? Então perceba que eu coloquei aqui a cidade A e a cidade B distantes 300 km, como eu já comentei aqui. E aí, o que é que nós temos? Digamos que a 0 hora, né, o carro estava na cidade A. E após 6 horas, né, ou seja, às 6 horas, o carro conseguiu chegar na cidade B. Ok? Então o carro saiu da cidade A para a cidade B. Para isso ele levou 6 horas. Já o ônibus, ele disse que o ônibus partiu 2 horas depois. Então, se o carro partiu a 0 hora, o ônibus partiu às 2 horas, só que partiu da cidade B. E foi em direção à cidade A. E pelo enunciado, ele chegou na cidade A após 4 horas. Ou seja, os dois, tanto o carro quanto o ônibus, eles terminaram o percurso ao mesmo tempo, às 6 horas. Tá? Então, repetindo, ó. O carro foi da 0 hora até as 6 horas, da cidade A para a cidade B. Já o ônibus, que só gastou 4 horas, foi das 2 horas até as 6 horas, partindo da cidade B para a cidade A. Ambos percorreram a distância de 300 km. Tá? Então, o que a gente precisa é saber em que instante, ou seja, qual o tempo que eles levaram para se encontrar. Então, eu preciso saber o tempo em que eles se encontraram e também a posição, né? Ele quer saber em que posição eles se encontraram na estrada. Então, na realidade, o que eu preciso saber é as coordenadas desse ponto de interseção das duas retas, tá? Então, por enquanto, eu só estava explicando o problema. Agora a gente vai tentar resolvê-lo, perfeito? O que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar encontrar as duas equações da reta, tanto do carro quanto do ônibus. Eu vou começar pela equação da reta do carro. Observe. Carro. Eu vou usar a equação reduzida da reta, até porque, ó, é só você lembrar que a equação reduzida tem o formato
mx mais n. E se você lembrar, o n é onde ele toca o eixo y. E se você observar, está tocando o eixo y no zero. Então o valor do n é zero. Então nós temos y igual a mx mais zero. Está bem claro aqui, né? A equação do carro eu estou resolvendo. Agora, para achar esse m, que é o que me falta, eu preciso do valor de x e do valor de y de um ponto qualquer da reta. E eu tenho esse ponto aqui, ó, onde o x é 6, então m vezes 6, e o y é 300. Portanto, quem é esse m? É 300 dividido por 6, que dá 50. Que é justamente a velocidade. Será que foi coincidência? A resposta é não, tá? Não é coincidência. Então, o coeficiente angular é 50. Portanto, a equação da reta para o carro, que era mx mais n, só que eu sei que o m é 50 e o n é 0, fica simplesmente 50x. Portanto, encontrei a equação para o carro. Perfeito? Agora, e para o ônibus? Como aqui no ônibus eu tenho dois pontos, né? Eu tenho esse ponto e tenho esse, eu também não sou obrigado a usar a mesma equação, eu posso usar qualquer tipo. Então, como a gente já conhece a equação reduzida e a equação geral, eu vou montar a equação geral para o ônibus, tá? Aí, para isso, eu vou usar a condição de alinhamento. As coordenadas desse primeiro ponto aqui, ó, 2 e 300, 2 para x, 300 para y. Desse daqui é 6 e 0, 6 para x, 0 para y, tá? Aqui eu coloco x, y, tudo 1, né? Condição de alinhamento. Como isso é um determinante, eu já vou repetir as duas primeiras colunas. 2, 6 e x, 300, 0 e y, igual a 0. E aí eu multiplico. Aqui dá 0, aqui fica 300x, mais 6y, e aí eu faço voltando. Menos, é só multiplicar, né? 6 vezes 3 dá 1.800 aqui, menos 2y, e aqui dá 0, não preciso colocar, igual a 0. Pronto, então nós temos a equação 300x, 6y menos 2y dá mais 4y, menos 1.800, igual a 0. Está aqui a equação da reta para o ônibus, tá bom? Eu posso até simplificar isso daqui, né? Na realidade o termo não é bem simplificar, eu vou deixar os valores menores dividindo tudo por 4, e aí na hora de fazer as contas facilita. Lembrando que isso é uma equação, portanto eu posso usar essa estratégia. Vou dividir tudo por 4, tá? 300 dividido por 4 dá 75, 75x. 4 por 4 dá 1, y. E 1.800 dividido por 4 dá 450. Então eu tenho a equação da reta do carro e agora a equação da reta para o ônibus. Como é que eu quero a interseção, então na realidade eu preciso resolver um sistema com essas duas equações. Perfeito? Eu vou usar o método da substituição, até porque eu já tenho aqui que y é 50x. Então eu vou trocar esse y por 50x. Portanto, 75x mais 50x menos 450 é igual a 0. Tá? Lembrando que eu substituí esse y por 50x. Eu estou resolvendo um sistema com a equação do carro e do ônibus. Bom, 75x mais 50x dá 125x. Esse 450 eu vou mandar para lá, então ele vai positivo. E aí x é igual a 450 dividido por 125. Você faz a continha aí e vê que dá 3,6. Significa dizer que o carro e o ônibus se encontraram 3,6 horas depois. Perfeito? E aí a gente já achou em que instante eles se encontraram, né? Que foi a 3,6 horas. Agora em que posição? Eu achei o valor do y, eu achei o valor do x,
a posição é justamente o valor do y. Então, eu vou substituir o 3,6 em qualquer uma das duas equações. É óbvio que nessa daqui fica mais fácil, né? Então, quem é o valor de y? Lembrando que eu estou usando y igual a 50x. Y igual a 50 vezes 3,6. Portanto, y é igual, você multiplica aí e vê a posição. Isso vai dar 180. Tá? Então, portanto, o carro e o ônibus se encontraram a 180 quilômetros da cidade A, né? Já que eu posicionei o A aqui no zero. Tá? Portanto, esse valor é 3,6 e esse valor aqui é 180 quilômetros. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo, né? Quem tiver interesse pode assistir também, resolvendo esse mesmo problema, né? Só que através da visão da física, já que eu comentei agora há pouco que essa é uma questão de física e eu resolvi usando equações da reta, né? Equação reduzida e equação geral, eu vou resolver também, tá? Utilizando a própria física. Então, para quem gosta de física, assim como eu gosto também, né? Aí você compara as duas soluções, acho que vai ficar bacana, tá? Quem quiser é só acompanhar. Até mais.